Eu acabo lidando com pessoas nessa fase final de vida, né? Quando elas estão diante dessa doença, de uma doença que seja ela qual for, que ameaça a continuidade da vida. Então tem um pedaço dessa história que pede uma introspecção. Então a introspecção é onde a pessoa vai refletir sobre o sentido da vida dela, o percurso que ela escolheu fazer durante todo o tempo de vida que ela teve, as coisas que ela poderia ter feito diferente. Então isso pede silêncio. Então muitas vezes tem uma confusão entre você estar triste e você estar deprimido. A depressão é uma doença, a tristeza é uma condição humana, para a qual a grande maioria das pessoas não está preparado nem para viver e nem para lidar com. Então a gente vive num momento onde as pessoas precisam estar sempre bem. Ao mesmo tempo, com essa abertura da comunicação, a abertura da expressão, tem muita gente que se sente mais livre para dizer, não estou bem. Né? E o dizer não estou bem, muitas vezes propicia encontro, a conexão. Porque a grande força dessa condição da tristeza é promover o encontro, promover a conexão, promover os estados de cuidado uns com os outros, né? Então não é de todo ruim que se manifeste como se manifesta agora. Eu acho que a gente talvez tenha tido percentualmente talvez a mesma expressão da depressão, só que agora a gente tem notícias dela, né? Por causa das redes sociais, por conta da capacidade das pessoas de se abrirem mais. Então, talvez a gente não tenha mais gente deprimida, mas a gente sabe de mais gente deprimida. Percebo que muita gente não se permite buscar, né? Elas estão um pouco paralisadas no não vou conseguir, não tem como ter sentido na vida. A grande maioria das pessoas, quando fala de sentido de vida, você escuta situações a respeito de encontro, de conexão. Então eu acho que o mundo nunca esteve tão fértil, tão generoso em oportunidades de cuidado. Né? A gente fala de um mundo ruim, de um mundo difícil, de um mundo violento, de um mundo abandonado, de um mundo cheio de guerra, de desprezo, de tristeza mesmo, né? De condições que você fala, nossa, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas para quem quer encontrar um sentido de vida, nunca houve tanta oportunidade. Então, de ajuda, né? De você poder e tirar o outro do inferno é o melhor caminho de sair dele. Né? Se ajudar o outro que está no inferno é o melhor caminho de você não pertencer ao inferno que você pensa que vive. Né? Então, eu penso que essas oportunidades que o mundo generosamente dá nesse momento, essas oportunidades são os espaços de sentido de vida de tanta gente que está perdida por aí. Porque quando eu começo a cuidar das pessoas, elas já estão nelas. Né? Eu acho que o fato de você ter um diagnóstico de uma doença grave, com você ou com alguém que você ama muito, já te traz para o momento presente. Porque não tem nada que tenha a possibilidade tão rapidamente de trazer para o teu momento presente que é sofrimento. Então, quando você está na felicidade, é fácil você sair de você. Agora, quando você está com dor, não dá para você sair de você. Então, essa dor pode ser uma dor física, pode ser uma dor existencial, porque você está com o teu filho morrendo, você está com o teu pai morrendo, você está com a sua esposa morrendo, o seu melhor amigo está morrendo, e aí você vive um sofrimento que puxa você para o momento presente. Então, essas pessoas, elas já estão livres dessas máscaras, desses véus de conteúdo frágil, que a maior parte das pessoas, quando está bem, fica nesse conteúdo frágil, né? Querendo ser aquilo que elas não são. Mas quando você está em sofrimento, você é quem você é. Então, eu já conheço pessoas na essência delas. Né? Então, as pessoas falam para mim, nossa, seu trabalho é tão difícil. Eu falo assim, não, bem, não é difícil, não. Porque eu conheço pessoas incríveis e são elas mesmas. Elas não estão fingindo ser. Não precisam alimentar uma pessoa. Não precisa. Já
não tem mais necessidade, não tem mais tempo para isso, né? São pessoas que viveram a vida na proporção que a vida permitiu a vida, a própria, assim, a expressão de estar ali nela. Então, pessoas que trilharam a vida delas no caminho de amor e de verdade. Então, que fizeram de escolhas, mesmo erradas, elas fizeram por amor e porque acreditavam que era verdade. E ela, justamente por isso, consegue se perdoar. Porque, ela, na verdade, ela não vê nem necessidade de perdão. Porque não foi uma coisa que ela fez de errada. Ela só escolheu um caminho que não deu onde ela achava que ia dar. E se ela tivesse escolhido outro, ela tem consciência de que teria outros abismos, outros problemas que teria que ser enfrentados, outros problemas que apareceriam caso ela encontrasse um outro caminho que não aquele que ela tomou. Então essas pessoas são mais leves, porque tudo que a vida ofereceu elas viveram. E se elas escolheram não viver, elas escolheram não viver porque elas não se sentiam preparadas para viver aquilo que a vida proporcionou naquele momento da história delas. Então elas chegam no final com aquela sensação de valeu a pena. Então essa é a característica das pessoas que chegam lá. Foram as pessoas que não é que elas viveram só mar de rosas, não. Eu falo, a busca pode ser o sentido, né? O caminho da busca pode ser o sentido dela. Porque eu falo, quantas vezes a gente não fez viagens que a gente curtiu mais fazer o planejamento do que viajar, né? Às vezes as próprias relações, né? Você se casa, até você casar, nossa, é uma maravilha. E quando você casa, você chegou lá, você diz, gente, é Antártida. Você fala Antártida, chega lá é geleira. Aí você fala assim, ah, tá, então é isso. Não é tão legal. Então o processo da busca, ela é mais... o processo da busca pode ser o próprio sentido. É o caminho. Tem uma poesia, acho que do Padre Antônio Vieira, assim, caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Viver não é preciso. Ser criança hoje é muito diferente de ser criança quando eu fui criança em 68, quando eu nasci em 68. Ser criança na década de 70 é totalmente diferente de ser criança hoje. Então eu brinco, hoje em dia a criança de 2 anos, ela mexe no iPad, mexe no telefone, liga a TV, mexe nos aplicativos, sabe tudo. Eu com 2 anos comia areia. Então, o que é ser criança hoje? Você tem que perguntar para as crianças. Agora, a natureza bondosa, ela é algo que pertence a todo ser humano. Então, tem um livro que eu terminei há pouco tempo, que chama Inteligência Social. Então, falando sobre crianças, bebezinho, se você põe um bebê, junto com outro bebê, e um deles começa a chorar, o outro chora também. Quem tem filhos gêmeos sabe disso, né? Então, um chora, o outro chora porque o outro chora, e pronto. Com 14 meses, se um chora, o outro levanta e vai ajudar. Ele vai consolar. Ele vai tentar cuidar para o outro não chorar. Isso todas as crianças. Então, essa natureza de ajudar quem está chorando é uma natureza que está no gene da gente. Já nascemos com isso. Não é uma coisa que tem que passar pelo corpo. Não é educativo. Não é falar assim, meu bem, se uma criança chorar, você vai lá e ajuda, porque a mamãe ensinou. A mamãe não ensina nada, porque já nasceu com esse talento de ajudar, da bondade. Já está ali. Quando você pega essa criança de 14 meses e põe um áudio de uma outra criança chorando, ela sai do lugar dela e vai procurar no espaço que ela está, onde está a criança. E se ela não encontra a criança, ela chora. E se você põe o áudio do choro dela, ela não chora. Então, onde a gente se perdeu? A gente educou, né? Eu dei uma aula recentemente, uma oficina, onde eu conto essa história e uma das pessoas que estava participando, ele punha a mão na cabeça e falou assim, eu estou fazendo tudo errado. Aí eu falei, por quê? O que aconteceu? Eu falei assim, não, semana passada eu tenho um filho de 3 anos. A semana passada a gente estava no shopping e tinha uma bebê chorando no carrinho. Ele pegou, puxou minha mão e foi, vamos lá, né? E eu virei para ele e falei assim, mas ela tem mãe.
A mãe dela que vai cuidar dela. E ele olhou pra mim com uma cara de, como assim? Você é louco? Né? O que você tá pensando? Tem uma criança chorando, você simplesmente fala a mãe dela que se vire? Era a cara do filho dele. Aí ele, na aula, ele ficou até meio emocionado. Ele falou assim, eu tô fazendo tudo errado. Falei, tá fazendo tudo errado. Então a gente educa os nossos filhos para eles se comprometerem com o problema que é deles. Que o problema que não é deles, não é deles. Então é problema do outro, o outro que se vire para resolver. Então nós estamos educando as pessoas para elas não serem pessoas. Então você educa para elas serem autossuficientes. Só que a gente não é autossuficiente, bem. Não existe autossuficiência. Né? Eu tenho meus pacientes na geriatria e falam assim, não quero dar trabalho. Eu falei, já está dando. A sua existência dá trabalho para o mundo. Entendeu? Você ocupar um lugar no mundo, você usar a descarga do banheiro, você já dá trabalho, porque você está fornecendo trabalho para as pessoas resolverem. O esgoto, a água, a roupa que você usa, alguém costurou isso aí. Alguém plantou algodão, alguém teve que colher, alguém teve que tecer o fio, porque você não sabe fazer isso. Então você não é autossuficiente, né? Ah, eu compro orgânico. Ah, você comprou orgânico, mas alguém teve que plantar. Alguém teve que se rebelar contra o tal sistema e plantar e fazer uma horta própria para poder fazer uma comida que te alimenta, que faz com que você seja inteligente, que produza os seus neurotransmissores, os seus hormônios. Alguém trabalhou por isso. E o seu corpo trabalha muitas vezes inconscientemente. Você depende do seu fígado, depende do seu cérebro, depende do seu coração e você nem agradece. Aliás, às vezes não dá nem condições de trabalho para eles, né? Então essa condição de inconsciência da natureza conectiva que nós temos é uma estupidez. Então é aí que a gente erra. Eu penso que o mundo que eu vivo é um oásis. Porque é um mundo onde, nesse processo, a gente oferece para a pessoa a possibilidade de refletir sobre isso. Então, eu falo, o cuidado paliativo te traz um espaço de consciência da sua vida que, se você só seguir o curso natural do dente, você talvez não tenha. Porque você vai sofrer fisicamente. E ninguém começa a elaborar o que faz sentido na sua vida se você está com uma dor nível 10 em 10. Se você está com falta de ar, se você está com um filho ou com teu marido gritando do seu lado desesperado, não morra. Então, essa condição de sofrimento desamparado não abre esse espaço de consciência. Mas o sofrimento cuidado, você passa por etapas belíssimas nessa trajetória de teu diagnóstico até morrer. E essas etapas belíssimas, elas dizem respeito à oportunidade de escolher como que você vai viver o processo. Porque você se dá conta que não tem como não escolher o desfecho, não é o se eu morrer. Tem gente que fala assim, mas se eu morrer, não, meu bem, você escolheu a preposição errada. Né? É quando eu morrer, quando você morrer. E aí também, quando você tem o cuidado paliativo, você oferece para a pessoa o protagonismo da vida dela. Não fica na história, se eu fosse você, faria diferente. Então, quando você tiver câncer, você sabe como fazer. Então, não se meta na vida de quem tem. Então, quem tem, escolhe como quer. Você só ajuda a pessoa a fazer o que ela quer. E no cuidado paliativo, uma das coisas que a gente ensina muito para os profissionais é a capacidade de fazer pergunta aberta. O que é a pergunta aberta? É eu chegar para você e fazer uma pergunta que te leva para um lugar dentro de você que você nunca esteve antes. Então, essa possibilidade de você ver dentro da sua própria história as respostas daquilo que você que está acontecendo com você agora é belíssimo. Então, você tem uma espécie de reconciliação com a sua vida. A precisão as pessoas, elas chegam para mim e falam assim, Ana, vi um filme que é a sua cara. Em geral, elas erram. Tem muita coisa que eu acho que as pessoas não sabem, né? Eu adoro Piratas do Caribe. Assim, toda a série de Piratas, tem só uma que eu achei que foi meio fraquinha, mas todas são muito incríveis. A bússola do Jack Sparrow. Gente, todo mundo precisava daquela bússola. A bússola dele, você sabe a história mais ou menos do Jack Sparrow? Jack Sparrow é um pirata e ele é um anti-herói, né? É a própria humanidade, é aquilo. E o Jack, ele tem uma bússola
que é uma bússola quebrada, e parece uma brincadeira, né? Quando ele pega a bússola quebrada e assim, tá lá numa jogadinha, tal, para onde vai, tal, vamos para cá. O que a bússola diz? A bússola aponta para onde o coração dele quer ir. O norte da bússola dele é o coração dele. Então ele vai na direção do que o coração dele busca. Eu falei, quer bússola melhor que essa? Foi na época que eu estava na faculdade, onde eu entrei na faculdade para cuidar de pessoas que tinham dor, porque a minha avó tinha muita dor, e eu escolhi fazer medicina para cuidar da dor dela. E quando eu comecei a entrar em contato com pacientes, o primeiro paciente que eu entrei em contato era um paciente em fase final de vida que ele tinha muita dor. E o professor disse, não tem nada para fazer. E aí eu falei, como não tem nada para fazer? Ah, não pode dar remédio porque o fígado dele está muito mal e ele não pode tomar o remédio porque o fígado está doente. Eu falei, mas ele vai morrer por causa do fígado, então qual o sentido? Então por que não pode dar o remédio? Já que ele vai morrer da doença do fígado. E aí o cara meio que mandou eu ficar quieta e falou assim, assim, Ana Cláudia, a paciente terminal não tem nada para fazer. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Então foi tão difícil entrar na faculdade. Eu entrei na USP, estava no 4º ano da faculdade, 3º para o 4º ano da faculdade. E não tem nada para fazer. Quando as pessoas mais precisam de um médico, não tem nada para fazer, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu perdi o sentido de vida naquele tempo. Estava com minha avó cada vez sofrendo mais, em casa era uma condição muito adversa. E eu não via sentido para continuar na faculdade, viver a vida que eu vivia, e eu decidi me matar. Eu falei, então a saída é morrer. Aí quando eu decidi morrer, eu fiquei ótima. Então dá para entender por que as pessoas, aquelas que decidem de verdade, né, que não é só uma ameaça, que não é só um pedido de ajuda, elas ficam ótimas. Ninguém percebe que elas iam se matar. E aí eu só tinha que decidir o como. Se ia aparecer acidente ou se eu ia de fato tomar alguma coisa, né, para abreviar a minha vida. E aí eu estava nesse processo de decisão do como, quando eu fui passar a visita, né, acompanhar. Eu voltei para a faculdade ótimo, porque eu não ia ter que terminar mesmo. Então, é muito bom quando você vai para uma coisa, você não tem que aguentar muito mais tempo, né? Então você vai. Aí eu fui, e aí a gente foi passar a visita e era uma moça que tinha provavelmente mais ou menos a minha idade, que tentou se matar e não conseguiu. E aí ela estava muito mal no hospital e ela estava sendo literalmente torturada pelos profissionais de saúde. Porque existe uma raiva, né, principalmente no serviço público, porque aquele adolescente está ocupando um lugar de uma pessoa que queria viver. Então ela tem que pagar por isso. Então ela é torturada fisicamente, porque ela é manipulada sem educação, sem respeito, sem tato, sem analgésico. Se tiver que fazer um curativo, se tiver que fazer um procedimento, não põe anestesia, não faz para ela sentir dor, já que ela, né, não dá valor à vida. Existe um conteúdo de assédio moral com essa pessoa, que vem especialmente dos gravemente religiosos, né? Você cometeu um pecado contra a vida, você não pode, você vai ser punido porque isso é feio, porque isso está errado. E existe a percepção total de fracasso da pessoa que não conseguiu morrer. Isso eu consegui. E aquela moça não ia tentar, porque ela ficou com uma sequela grave que ela não ia poder tentar de novo, né? E aí eu nunca me esqueci dos olhos dela, né? Do olhar dela. E aí eu falo, aquele olhar salvou minha vida. Naquele momento eu pensei, eu sou tão incompetente, tão fracasso, que eu nem isso vou conseguir fazer. Eu vou fracassar também nisso. Então eu não vou conseguir me matar, porque se eu tentar vai dar errado, e aí pode ficar pior, pode ficar numa condição que nem sofrer pela falta de sentido de vida eu não vou conseguir. E aí eu abandonei a ideia de me matar. Parei a faculdade, aí eu falei, vou trabalhar para ajudar meu pai, que não tinha uma condição financeira muito ruim. Falei, vai valer a pena ser médica. Aí no momento em que eu me afastei, a gente não tinha dinheiro para psicólogo, para tomar remédio, não tinha nada, não tinha essa, né? Meu pai falou assim, você precisa trabalhar, não adianta você ficar aqui. Eu fiquei um mês em casa, tive uma pneumonia,
que eu não tomei remédio. Eu fui para o hospital, queriam me internar, falei que eu ia fazer tudo direitinho, tal, me desse o remédio, e eu não tomava o remédio, para ver se, quem sabe eu morro de morte natural mesmo, né? Não morri de morte natural. Meu corpo conseguiu curar a pneumonia mesmo sem tratar direito. E aí, distanciada, eu olhei e falei assim, peraí, ninguém sabe como tratar a dor, mas se eu conseguir entrar na USP, eu vou descobrir. E aí, uma conversa com o capelão do hospital, ele me disse isso, ele falou assim, olha, tem muita coisa para fazer para esses doentes, você vai descobrir o que fazer. E eu me lembrei dessa conversa. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar. Porque para eu descobrir eu tenho que ter o carimbo. Eu tenho que ter um CRM. Então eu vou me formar. E eu vou descobrir. 15 anos depois, eu fiz uma reunião no Einstein de espiritualidade e saúde, que foi um momento ímpar dentro do hospital, porque nunca se tinha feito uma reunião científica com esse conteúdo. E eu chamei o padre Léo Pessini para essa reunião junto com o rabino, para conversar sobre espiritualidade e saúde. E aí, na hora que eu fui apresentá-lo, eu contei a história e falei, padre, então, há 15 anos atrás você me disse que tinha alguma coisa para fazer por esses doentes e que eu ia descobrir. Então, eu precisava te dizer que eu não só descobri, como agora eu ensino as pessoas a fazerem, a cuidarem dessas pessoas. Aí ele ficou super emocionado, evidentemente. E aí foi uma resposta que eu só pude dar quase 15, 20 anos depois do tempo em que eu tinha decidido me matar, e a resposta pela qual eu esperava, que é como morrer, né? E é o meu trabalho hoje, né? Como morrer, né? Porque o morrer está decidido, a dúvida é o como. Então eu falo, a pessoa que mais ia perder se eu tivesse me matado teria sido eu mesma. Se eu pudesse voltar lá, quando eu tinha 20 anos, né, falar assim, não desiste não, né? Hoje não é um bom dia para se matar, espera um pouquinho, né? Toma o tempo que teu coração precisa, né? Então acho que é isso que eu diria para quem está pensando em se matar agora, toma o tempo que seu coração precisa. Esse tempo cronológico, ele é nada perto da importância do que a gente vive quando atravessa esse período, né? E atravessar isso torna a gente mais forte para a gente ser quem a gente veio para ser. E essa resposta, às vezes a gente não está preparado. Tem um livro que acho que vale a pena ler esse livro antes de morrer. Então, se alguém está pensando em se matar, leia o livro antes. Que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Então, tem uma hora que pergunta, né, que o rapaz, né, o jovem poeta, faz muitas perguntas para ele. E aí ele diz assim, ame suas perguntas como livros escritos em outra língua ou quartos fechados dentro da sua casa. Você ainda não está preparado para ter acesso a essas respostas, mas você provavelmente vai vivê-las antes de se dar conta que elas são as respostas, né? Então, acho que é essa a dica aí para quem está triste. Fica na tristeza um tempo, mas não é para sempre.